A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? É programa Crescendo em Graça, chegando em mais uma sexta-feira à noite, aqui pela TV Cidade, canal 47.1, filiada da TV Brasil, e também simultaneamente chegando pelas nossas mídias sociais, pelo YouTube, em meu canal, e também pelo Facebook, em minha fanpage. Você que está no YouTube, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva em meu canal. Você que está na minha fanpage, no Facebook, compartilhe essa transmissão. Vamos abençoar vidas. Programa Crescendo em Graça é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos. Templo sede em novo endereço, Avenida João Pará, número 627, no Alto dos Pinheiros, em Ibitinga, São Paulo. Ao longo do nosso programa, eu tenho convites especiais que vão ser compartilhados com você aqui no GC, que você possa estar escolhendo um desses dias e vindo cultuar conosco. Vai ser um prazer receber você e a sua família. No programa Crescendo em Graça, chegou a hora de nós recebermos os nossos talentos locais, servos e servas do Senhor, que Deus tem usado poderosamente no louvor. Ouçamos e sejamos edificados. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tem andado, sempre estás por perto. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tem andado, sempre estás por perto. Renova-me, feridas.
feridas, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. No programa Crescendo em Graça, é chegada a hora de recebermos a palavra de Deus. Certo é que o céu vai continuar ministrando ao nosso coração. Deus tem algo da parte dele para compartilhar com você e comigo. Recebamos a palavra de Deus. Bíblia aberta comigo, Mateus capítulo de número 13. Eu tenho que ser aqui muito sucinto, porque as horas já se foram, mas deixar de receber a palavra num culto de ceia seria, da minha parte, um equívoco grave como líder espiritual da igreja. Deixar de compartilhar a palavra do Senhor seria um grande erro. Por isto, eu vou procurando sintetizar aqui a mensagem, mas vou entregá-la. Mateus capítulo 13, verso 24, a seguir, quem encontrou, diga, eu encontrei. Olha para o crente que está do teu lado, diga, o único assunto agora é glória a Deus e aleluia. E língua estranha se Deus te renovar. Fala para ele, eu não quero saber de outro assunto. Diz para ele, não levanta, não anda e não conversa, mas dá lugar para Deus. Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e o atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajunta no meu celeiro. Repita após mim: deixai crescer ambos juntos. Mais uma vez, deixai crescer ambos juntos. Até a ceifa. Obrigado. Amados, dobreis atenção agora. As parábolas ensinadas por Jesus eram de fácil compreensão para os seus ouvintes. Isto porque tratavam de questões comuns da vida de cada uma daquelas pessoas. As parábolas que Jesus contava eram parábolas que tratavam de coisas muito próprias dos ouvintes, porque falavam de ovelha, dracmas, virgens, viajante, grão de mostarda, filhos, fermento, tesouro, semente, campo. Tudo isso era algo sem nenhum tipo de complexidade. Eram assuntos comuns, eram assuntos
Todos os que ouviam Jesus, se estivessem atentos ao que ele dizia, certamente entenderia o que o mestre estava falando. Agora chegamos no capítulo de número 13, onde Jesus vai ensinar algumas parábolas sobre o reino dos céus. Ele vai ensinar sobre a parábola do grão de mostarda, que é o menor grão. Quando a gente olha para esta parábola, a gente entende, porque quando a igreja nasceu ali em Jerusalém, os judeus achavam que ela era insignificante, chamava de seita do caminho, até que se tornou maior do que o judaísmo. Jesus vai ensinar que o reino dos céus, ele não é só semelhante a um grão de mostarda, ele é semelhante também ao fermento. Por quê? Porque o fermento, ele age invisivelmente, ele age por dentro, ninguém está vendo, mas de repente o resultado se vê por fora. Ele fala também que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido num campo, que é descoberto por alguém que vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo e se alegra por causa daquele tesouro. E isto porque quem encontra o evangelho encontra o maior tesouro da sua vida. Olha que parábolas maravilhosas. O grão de mostarda é o menor grão das hortaliças até aquele tempo dos dias de Israel, mas se tornava o maior de todos. O fermento era aquilo que fazia a massa elevar, o pão se tornar grande. O tesouro escondido era aquilo que valia mais do que o campo. Tudo isto mostrando características do reino de Deus, características da igreja. Diga comigo, características da igreja. Porque não existe nada comparado à igreja de Jesus. Aleluia, nada se compara, experiência nenhuma se compara, oportunidade nenhuma se compara com a igreja de Jesus. Mas quando Jesus foi ensinar, meu caro irmão Tiago, sobre o que é o reino dos céus, ele não comparou apenas com um grão de mostarda. Ele não comparou apenas, pastor Valdeci, com o fermento de uma mulher que quer que os seus pães cresçam. Ele não comparou apenas com um tesouro escondido num campo, encontrado por um homem. Ele disse que o reino dos céus é comparado a um campo, onde o dono daquele campo semeia boa semente. Mas dormindo os homens, veio o inimigo deles e semeou joio no meio do trigo. Jesus primeiro ele fala, quando fala do grão, da magnitude do cristianismo. Depois ele fala do poder impactante através do fermento. E ele fala do tesouro incomparável a partir do tesouro escondido no campo. Mas quando ele vai falar sobre o reino de Deus de dentro para fora, ele vai revelar as entranhas. Ele vai tratar de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Todos que estão aqui, em algum momento, eu tenho certeza que já ouviram falar da parábola do joio e do trigo. Ela é uma das mais conhecidas, porém, é uma das menos pregadas. E por quê? Porque trata de uma realidade que muitos líderes querem passar pano. O campo é de Deus, a igreja é de Deus, a semente é você, mas o inimigo veio e plantou joio. Agora, olha esta concepção, e eu vou procurar ser muito rápido, mas vou entregar a mensagem. Naquela época, pessoas más, quando não gostavam de alguém, sabe o que elas faziam? Elas iam à noite no campo daquela pessoa, irmã Ana, e semeava naquele campo joio. E se os trabalhadores não percebessem, eles colheriam o joio junto com o trigo. E ao ser produzido a farinha contendo joio, prejudicaria a credibilidade do dono do campo. E por quê? Porque a farinha ficaria amarga. A farinha ficaria e até poderia causar náuseas
convulsões e levar à morte. Então o que os inimigos faziam? Eles esperavam os trabalhadores dormirem, iam até o campo daquela pessoa e semeava ali joio. Eu quero compartilhar com vocês esta noite uma palavra sobre o seguinte tema: deixai crescer juntos até a ceifa. A parábola começa com Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Semente aqui é algo tão precioso que o termo usado por Jesus aqui é semeia. Então quando Jesus está dizendo semeia, Ele não está dizendo que é para jogar de qualquer jeito. Ele está falando que o dono do campo semeou, plantou intencionalmente. Quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, Ele está dizendo, é semelhante ao dono do campo que semeou com cuidado, que plantou com intenção, que plantou com propósito. Sabe o que isso significa? Que o dono do campo, o semeador, escolheu a semente. E ele não só escolheu a semente, ele escolheu o tempo certo e plantou. No tempo de Jesus, o semeador era o dono do campo. E o dono do campo, ele não plantava qualquer semente, ele plantava a boa semente. Qual era a semente que ele plantava? A semente tinha que ser de qualidade. A semente tinha que ter valor. O semeador plantava a melhor semente. E ele não plantava em qualquer lugar. Ele escolhia a terra certa, o solo certo, a estação certa, e depois plantava. Por quê? Porque ele queria que aquela semente, primeiro, vingasse. Segundo, que ela frutificasse. Quem é o dono do campo? Jesus. Quem é o campo? A igreja no mundo inteiro. E quem é a boa semente? Você. Aquele que serve a Deus de verdade. Olha para o crente da direita e da esquerda e diz para ele: Jesus plantou você na igreja. Não com essa voz, não fala com voz de pentecostal. Pentecostal não fala, pentecostal grita, diga: Jesus plantou você na igreja. Aleluia. Você foi plantado aqui. Você não é plantado por um acaso. Você não chegou na igreja por acidente. Foi Jesus que te plantou. Por quê, pastor? Porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te colocou aqui por causa de um propósito. Que a palavra, lá vai, Evangelho de João capítulo 15, verso 16, a parte A: não foi vós que escolhestes a mim, antes eu que escolhi a vós. Pega na mão desse crente bonito que está do teu lado, chacoalha ele e diz: seja bem-vindo, escolhido. Lá vai palavra, levanta a mão que eu vou liberar. Tem gente aqui nesta noite que nunca passou pela cabeça que um dia estaria aqui sentado para participar da ceia. Tem gente que está aqui nesta noite que nunca imaginou que um dia seria crente, que nunca imaginou que serviria Jesus, mas Deus te escolheu, por isso você está aqui. Não foi uma circunstância que te trouxe, não foi a enfermidade que te tornou crente, não foi uma luta que te fez crente, não foi uma desilusão que te fez crente, não foi o problema que te fez crente, foi o dono do campo que te escolheu. Que graça, rádio que me sé. Tu tá plantado aqui porque Ele te escolheu. Aleluia. Lá fora ninguém dava nada por você. Lá fora as pessoas te empurravam para um canto, te empurravam para o outro e dizia: vai ser problema. Mas Jesus olhou e disse: dá semente para cá, porque para mim serve. Aleluia, aleluia. Que alegria maior, irmão, do que ser ovelha de Jesus. Que alegria maior do que ter sido plantado por Ele.
Aleluia, eu sei que essas mensagens não estão em voga, sabe por quê? Porque a gente gosta da mensagem da chave do carro, da chave da casa. A gente gosta daquelas mensagens triunfalistas, mas eu não estou nem aí, eu ainda sou pregador bíblico. A minha alegria não está na casa que eu vou ganhar, no carro que eu vou ganhar, na saúde que eu vou ter, sabe qual é? É de ser escolhido por Ele. Olha para duas pessoas e diga: seja sincero. Nunca passou pela tua cabeça estar aqui? Ele te plantou aqui como mulher digna. Ele te plantou aqui como homem digno. Eu vou pregar para quem veio receber palavra, para quem veio comer pão nessa noite. E o pão aqui não é embolorado, o pão aqui não é do Google, não é do YouTube, é pão que o Pai deu no secreto. Você foi plantado aqui, mulher, porque Ele vai devolver a tua dignidade. Você foi plantado aqui, homem, porque Ele vai devolver a tua honra. Se prepara, aquilo que o mundo tirou de você, Ele vai te entregar. Agora, olha que coisa linda. Ainda em São João capítulo 15, verso 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. E vos? Uau! Nomear aqui, o verbo nomear, no original, traz a ideia de estabelecer. De estabelecer? Meu Deus do céu! Você não está entendendo, você foi estabelecido. Não, eu vou falar de novo, você foi estabelecido. Não existe ninguém mais importante na rua da tua casa do que você. Você foi estabelecido. Não existe ninguém mais importante no bairro da tua cidade do que você. Você foi estabelecido. Não é sem me coma rau e de névia. Eu estou aqui tomado por uma graça. Não existe, não existe. Por quê? Porque Paulo, revelando esse mistério que Jesus disse sobre estabelecer, ele escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 3, ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas, com poucas, não, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que é isso? Quando você ora lá naquele bairro, meu irmão, a mortandade acaba. Eu vou pregar para quem vai receber. Quando você se levanta lá naquela rua, a desgraça bate em retirada. Quando você se posiciona em oração, o tráfico recua, a bebida acaba. Baixar a calamais, andar a calamaiaçé, xereba calabaiaçé, bidaiaçé. Levanta a mão que eu vou liberar. A partir de você não vai ter desgraça no meio da tua família. A partir de você, o hereditarismo que levava pelo câncer acaba. Se você pega da glória a Deus, a partir de você, o hereditarismo que levava à morte cardíaca, que tornava da família todo mundo cardiopata, acaba. A partir de você, o hereditarismo que fazia você sofrer com pressão alta, acaba. É escolhido, é escolhida, foi plantada, meu irmão, foi plantada, pastor, na minha genealogia, todo mundo morria novo. A partir de agora tu vai morrer velho se Jesus não voltar. Por quê? Porque a partir de você está tudo mudado, está tudo zerado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí esta casa e esta família reunida em mais uma programação. Senhor, Tu os conheces, sabe todas as coisas que diz respeito a este homem, a esta mulher, a este filho e esta filha.
Haja, pois, agora em favor desta casa, deste lar. Toma partido em todas as situações que eles estão enfrentando. Derrama da tua graça, da tua misericórdia e do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia. Apenas recapitulando o que já vem aqui sendo compartilhado no GC ao longo da programação. Domingo, 18 horas e 30 minutos, no primeiro e mais importante ato da semana, é o culto do primeiro passo, é o culto de adoração sem limites. Nós vamos declarar aos céus a nossa prioridade, porque quem começa a semana adorando a Deus, certamente terá Deus a semana toda participando da sua semana. Vem começar a semana no melhor lugar, na casa de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, templo sede em novo endereço, Avenida João Pará, número 627, no Alto dos Pinheiros, em Ibitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até o próximo programa, Crescendo em Graça. Claro, permitindo Deus. Até lá. Entrou aqui nesta noite, que está matutando, que está pensando, que está aí consigo mesmo razoando. Eu vou, não vou, faço, não faço, eu estou ficando velho, o tempo está passando. Eu tive um tempo que eu poderia, tinha mais vigor. Eu sou notícia de Deus para a tua vida nesta noite. O tempo não